Flamengo tem queda de rendimento e acumula estatística negativa no período do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. E muito chateado com o resultado do jogo de ontem. Meus queridos, começaram a nos assistir? Deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, não nos segue, passe a nos seguir, acione o sininho para todos os vídeos e continue compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda no nosso crescimento, é gratificante para o nosso trabalho e vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Meus queridos, o que foi aquilo ontem? Flamengo dominou o jogo, Flamengo jogou até melhor do que o Vasco da Gama, chegou mais vezes no campo adversário, mas aos 42 minutos do segundo tempo, deu mole e Felipe Coutinho marcou de cabeça, mais um gol de cabeça, né? Num lance ali, que aos 41 minutos do segundo tempo, o Léo Pereira quis dar uma de ponta esquerda, saiu driblando todo mundo. Quando chegou dentro da área, tentou cavar um pênalti. Sem clubismo. Muita gente falando aí que foi pênalti, o Gerson falando que foi pênalti, reclamou da arbitragem, mas não foi pênalti não. Foi preciosismo da parte do Léo Pereira. Tem crédito, está sendo muito criticado pela torcida, mas tem crédito ainda. Mas perdemos 3 pontos preciosíssimos, que nos deixa mais distante do líder Botafogo. O Palmeiras ganhou também, então eu vou trazer para vocês a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro após os jogos de ontem. Lembrando que hoje tem mais um jogo para encerrar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro lugar é o Botafogo com 53 pontos, o segundo é o Palmeiras com 50, o terceiro Fortaleza com 49, o quarto Flamengo estacionado com 45 aqui. Quinto é o São Paulo com 44, sexto Bahia com 42, o sétimo Cruzeiro com 41, oitavo Vasco com 35 e nono é o Internacional, que é o adversário do Flamengo do jogo atrasado, também com 35 pontos. O décimo é o Atlético Mineiro com 33 pontos, 11º Juventude 32, 12º Red Bull Bragantino 31, 13º Atlético Paranaense, aqui onde eu estou, 30 pontos, 14º Grêmio com 28, 15º Criciúma com 28, 16º Fluminense, que perdeu, está com 27 pontos, 17º é o Vitória com 25, 18º Corinthians com 25, 19º Cuiabá com 22 e o 20º Atlético Goianiense com 18 pontos. Internacional e Cuiabá encerram a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira, às 20 horas, no estádio Beira-Rio, né? Bom, após o empate de ontem do Flamengo com o Vasco da Gama, o elenco do Flamengo não recebeu folga, se reapresenta hoje no CT Ninho do Urubu às 15 horas, o treino está marcado para as 15 horas e 30 minutos e o foco total agora é contra o Peñarol no dia 19, na quinta-feira, pelo jogo de ida da Copa Libertadores da América, meus queridos. Então, vou trazer aqui algumas informações para vocês sobre a coletiva de imprensa, zona mista ali com o Alexandre, que estreou, mandou recado para a torcida rubro-negra, né? Outro jogador também que foi muito criticado pela torcida foi Carlinhos. Tite foi questionado do porquê não colocou Gabriel Barbosa ou Gabigol. Ele deu a justificativa dele, sempre aquelas falácias, né? Sempre muito demagogo, sempre fazendo tremendo rodeio, mas nunca consegue responder, ou seja, ele não quer responder a pergunta que é feita pelos jornalistas que estão presentes ali na coletiva de imprensa. Então ele enrola, fala o que ele bem quer e não chega a lugar nenhum. É o verdadeiro Cerca Lourenço, né? Papo de Cerca Lourenço, como dizia minha falecida avó Rita, né? Então aqui, Alexandro manda recado para torcedores do Flamengo após estreia contra o Vasco. Alexandro, que estreou com a camisa rubro-negra no Clássico, comentou que o resultado ficou abaixo do esperado. Além disso, o lateral esquerdo mandou um recado para a nação. Olha, Alexandro estreou muito bem, adorei a atuação dele, não só dele, como do Gonzalo Plata também. Então, de parabéns, esses 3 jogadores estarão à disposição
do técnico Tite para o jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. Lembrando que dos 4 contratados só poderia escrever 3, mas como Michael se lesionou, o problema foi solucionado. Então, Alexandro, Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz estão inscritos para as quartas de final da Copa Libertadores da América, e como eu falei, estarão à disposição, né? Então vamos lá, ó. Vamos ver o que o Alexandro falou aqui para a torcida rubro-negra. Abre aspas. Mais que uma estreia é voltar ao Brasil após 13 anos na Europa. O sonho de vestir o manto no Maracanã, lotado, obrigado aos torcedores que deixaram esse dia especial ainda mais bonito. O resultado não foi esperado, mas seguiremos focados em nossos objetivos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, fecha aspas, disse Alexandro no Instagram, né? Lembrando, o Flamengo disputa aí Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está ficando distante. Tem muito jogo ainda pela frente? Tem. Mas se o Flamengo continuar com esse desempenho abaixo, não vai conseguir chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. Eu estou até que perigando que não deve chegar nem aí o terceiro colocado. Minha opinião, pelo que eu tenho visto dentro de campo. Alexandro fez o primeiro jogo no futebol brasileiro em 2011. Alexandro fez o primeiro jogo no futebol brasileiro em 2011, quando atuava pelo Santos. Na estreia pelo Flamengo, o lateral teve números positivos, porque foram 3 chances criadas, 60 passes certos dos 61 tentados e 4 ações defensivas. Ou seja, de 61 passes, ele acertou 60. Meu irmão, 99,9% dos passes acertados. Parabéns pela estreia aí. O jogador ficou muito boa. Vamos lá. O Flamengo, né, confirmou a queda de rendimento no Brasileirão e despencou na classificação e acumula estatística negativa nesse período. Gente, Flamengo, em 6 jogos aí, foram 1 vitória, 3 derrotas e 2 empates. Para o elenco que o Flamengo tem, mesmo com todas as contusões, isso aí está muito abaixo do que o time do Flamengo pode entregar dentro de campo. Olha só, desde agosto até o domingo, ontem, o Flamengo entrou em campo em 6 oportunidades no Campeonato Brasileiro. Nesse período, o time rubro-negro venceu apenas 1 partida. Além disso, foram 3 derrotas, 2 empates. Assim, o Flamengo acumula apenas 28% de aproveitamento. Ou seja, se o Flamengo tivesse começando agora o Campeonato Brasileiro, ele estaria lá na zona do rebaixamento. Ou então ali entre 17º e 18º. Muito abaixo o rendimento do Flamengo. O período também registra pouca eficiência ofensiva do Flamengo, com apenas 6 gols marcados e 10 gols sofridos. E por fim, devido à sequência negativa, o Flamengo caiu da liderança para a 4ª posição na classificação do Campeonato Brasileiro e atualmente é o 4º clube que menos somou ponto nesse período dos 5 que estão acima aí, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo. Desses 5 primeiros aí, o Flamengo foi o que menos somou pontos. Se não tivesse acumulado uma gordura no primeiro turno, nós estaríamos lá embaixo, né? Então, seguindo aqui, né? Título, empate contra o Fluminense, contra o Flamengo. Título, empate contra o Flamengo. Técnico do Vasco celebra resultado no Clássico. Estamos felizes. É para estar feliz mesmo, para estar muito feliz. Como eu falei, o Flamengo dominou o jogo, o Flamengo mandou no jogo. E a única vez que o Vasco desceu, marcou um gol. A única oportunidade que eles tiveram. O Flamengo teve bola na trave de Bruno Henrique, teve bola no travessão de Léo Ortiz. O Léo Jardim fez umas 2 ou 3 defesas milagrosas, né? Então você tem que comemorar e comemorar muito. Lembrando que eles perderam no primeiro turno, no dia 2 de julho, por 6-0, 6-1. Ou seja, foi um resultado maravilhoso para o que o Vasco estava demonstrando dentro de campo ontem. Foi incompetência do Flamengo mesmo. Aqui, ó. Rafael Paiva, treinador vascaíno, revelou estar feliz com o resultado após marcar um gol no apagar das luzes. Abre aspas para o que disse o técnico aqui, ó, Rafael Paiva. Estamos muito felizes pelo resultado. Acho que a equipe, além de batalhar, que é uma marca nossa, de tratar todo jogo como se fosse uma final, em alguns momentos conseguimos jogar.
Sofremos, mas conseguimos colocar a bola no chão, construir, ter transições no final do jogo e mostrarmos a força do coletivo que a gente tem. Iniciou Rafael Paiva, treinador do Vasco da Gama. Gente, tinha uns lances ali do Flamengo, né? Que a bola ficava no alto, pererecando, cabeceava para um, cabeceava para outro, em vez de colocar a bola no chão, armar a jogada, parecia peladeiro. Teve um lance ali horrível do Flamengo, né? E ele continua aqui, abre aspas. Jogadores que entraram conseguiram participar do lance do gol e acho que estamos conseguindo evoluir cada vez mais. E os jogadores que a gente tem, com os jogadores que a gente tem, sofremos, mas equilibramos o jogo e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe, fecha aspas, concluiu o técnico do Vasco da Gama. Gente, tá igual o Tite, né? Ele viu outro jogo aqui. Eu não vi evolução nenhuma do Vasco da Gama. Me perdoem, meus amigos vascaínos. Mas, no mole do Flamengo, como em outras situações, o Vasco foi lá e numa única chance que teve, marcou o seu gol. E parabéns, parabéns. Então, seguindo aqui, ó, Gerson lamenta empate do Flamengo e vê erro de arbitragem em gol do Vasco. Eu falei logo no início do vídeo, sem clubismo. Não foi erro não, foi uma cavada errada de Léo Pereira, né? Que chutasse a bola para dentro da área ali, que batesse em alguém, resvalasse, fosse para escanteio, ou tivesse um desvio, pudesse ter um gol contra, mas tentar cavar um pênalti ali, pô, tá de sacanagem, né? Aqui, ó, autor do gol flamenguista, o meia Gerson lamentou o resultado. Abre aspas. Uma excelente partida. Dominamos o jogo praticamente todo, verdade. Infelizmente, ali no final, uma bola que no meu modo de ver foi falta, mas o juiz não deu. Acabamos tomando o gol. O Vasco teve só essa chance e fez o gol. Dominamos o jogo, fizemos um grande jogo. A gente fica triste por ter feito uma grande partida e ter tomado um gol no final, declarou Gerson. Fecha aspas aqui, declarou Gerson, né? 42 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes. Sabemos que 1-0 para o técnico Tite é goleada. Então que segurasse o jogo, que prendesse a bola no ataque. E pronto, vamos segurar, vamos manter 1-0, são 3 pontos importantíssimos que a gente subia na tabela. Mas não, deixa para lá. Tite explica o motivo de escalar Carlinhos e dar menos minutagem para Gabigol contra o Vasco. Já falei para vocês em outro vídeo que dificilmente Gabigol será titular com o Tite. Pode até acontecer. Já falei, ele está em término de contrato, assim como fizeram com o Rodrigo Caio. Vão ficar segurando ele para ele não se lesionar e o Flamengo não ser obrigado a renovar com ele. Aqui, ó. Depois do jogo, parte da torcida ficou na bronca com Carlinhos e o centroavante foi alvo de críticas após a atuação apagada na coletiva. Tite explicou a opção da comissão técnica pelo camisa 22. Vale ressaltar que Gabigol estava à disposição do treinador no banco de reserva. Gabigol vem treinando em 2 períodos, no CT no Urubu, e vem treinando em casa. Ele fez vídeo, ele fez foto, ele postou, mas ele não está tendo oportunidade. Vamos lá para a justificativa do Tite, aquele, né, tentando explicar o inexplicável. Abre aspas. Treinamento, jogos especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol. Decisivo contra o Vitória. Foi por isso a opção, fecha aspas, disse Tite em entrevista coletiva após o jogo. Gabriel Barbosa já foi decisivo em tantas outras partidas e não está tendo oportunidade. Carlinhos tem 1 gol na temporada pelo Flamengo. Olha só. Matheus Beck fala sobre Carlinhos. Prepara o auxiliar técnico e filho do Tite, né? O raio não cai muito longe, né? Então vamos lá. Abre aspas. Um pouco de característica do jogo, que pedia um 9 com um pouco mais de presença de área. Nossa ideia com o Carlinhos foi botar um cara com presença de área. Como a gente estava chegando bastante no fundo, a gente encontrava passes centrais e não conseguia furar com infiltração. Fecha aspas, disse Matheus Beck. Eu vou falar sobre esse aqui, o centroavante fixo dentro da área. Gabriel Barbosa atuava-se no Santos. Ah, mas desde 2022...
com o Dorival Júnior, que ele vem jogando fora da área, sim, desde 2022, mas o início de carreira dele foi como centroavante, dentro da área, como homem de presença de área. Vamos dar um exemplo, Léo Ortiz. Léo Ortiz é zagueiro, mas treinou na base como meia, como volante, e está sendo utilizado hoje em dia como volante. Por que não pode utilizar Gabriel Barbosa novamente como homem de área? Qual a dificuldade de fazer isso, se o início de carreira dele foi desse jeito? Vou trazer para vocês o número de Carlinho. Carlinho tem 14 jogos pelo Flamengo na temporada, entre partidas do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. No recorte, o jogador marcou apenas 2 gols e ainda não concedeu assistência para os companheiros. Gosto do Carlinhos, fez um bom campeonato carioca pelo Nova Iguaçu, mas a camisa do Flamengo é pesada, não é para qualquer um. Torço para que ele venha desenvolver e desempenhar o mesmo futebol da época de Nova Iguaçu. Mas por que não utilizar Gabigol? Não vou nem falar o que eu penso aqui, senão o vídeo vai ser cancelado, né? Tite reconhece má atuação do Flamengo após empate com o Vasco. Abre aspas, está abaixo do que queríamos. Finalmente ele reconheceu, né? Mas não toma providência nenhuma. Tite elogiou a atuação do Flamengo no Clássico Carioca. Apesar disso, o treinador reconhece que um recorte maior a equipe deixou a desejar no quesito de desempenho. Abre aspas para o que disse Tite aqui. A minha demora foi justamente para assimilar o grande desempenho da equipe, mas não o resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado, às vezes não. Aí fica muito difícil assimilar, contextual de 6 jogos. Tem Copa do Brasil no meio, fica difícil. Não tenho toda a dimensão para controlar as variáveis. Mas desse jogo eu tenho, difícil de absorver. Com um grande desempenho, ter empatado o jogo, fecha aspas, né? Isso aí, é difícil. Ele falou aqui e não disse nada. Está abaixo do que queríamos como desempenho e reconhecemos, encerrou Tite. É isso aí. Agora vamos ver quando é que ele vai botar o time do Flamengo realmente para jogar, né? Próximo duelo do Flamengo no Brasileirão contra o Grêmio domingo, dia 22, às 18 horas e 30 minutos. E desse modo o Flamengo viaja para o Rio Grande do Sul para enfrentar o time gaúcho pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso tem o jogo da Libertadores, né, que será no dia 19 de agosto no Maracanã, às 19 horas, contra o Peñarol do Uruguai, né? Então, vamos torcer para que o Flamengo consiga um bom resultado à frente do Peñarol, para que quando no jogo de volta na casa do adversário lá no Uruguai, o Flamengo consiga jogar pelo empate. Mas tem que fazer um bom resultado. A previsão é que tenha mais de 60 mil torcedores empurrando o Flamengo para esse jogo importantíssimo, né? Então, para fechar aqui, Tite falou sobre as condições físicas de De La Cruz, né? Nicolás De La Cruz foi desfalque do Flamengo em mais um jogo na temporada neste domingo, dia 15, contra o Vasco, né? E segue trabalhando para retornar aos gramados o mais rápido possível. Em coletiva, o técnico Tite foi questionado sobre a disponibilidade do meia para o confronto contra o Peñarol do Uruguai na próxima quinta-feira, mas revelou que ainda é uma incógnita, né? Vamos lá para o que disse Tite? Abre aspas. Ontem, no treinamento, quando o De La Cruz estava saindo, perguntei, dá para 20 minutos? Isso ele foi no sábado, né? O último treino do Flamengo. Ele abriu um sorriso porque não dava. O departamento físico definitivo... Departamento físico não é departamento médico, não? Mas é o que está na matéria, vamos lá, mas é o departamento médico. Abre aspas. Ontem no treinamento, quando De La Cruz estava saindo, perguntei, dá para 20 minutos? Ele abriu um sorriso porque não dava. O departamento físico definitivamente disse que não tinha condições. Nem ele sentindo bem. Fecha aspas, iniciou o técnico Tite. Ele encerrou aqui, Até porque tem que falar com o atleta, porque aí tem a cobrança. Tomara, e fico na expectativa de que ele possa entrar quinta-feira para reproduzir o desempenho de hoje com mais efetividade. É o que disse Tite, fecha aspas, concluiu aí o treinador, né? Chateado, revoltado, bolado pra cacete, mas fazer o quê, né? Vamos torcer para que o Flamengo venha aí ter bom desempenho e que o Flamengo consiga dar a volta por cima, que pelo menos consiga ganhar as Copas, né? Que o Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais distante. Sendo assim,
aqui diretamente de Curitiba. Eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.